Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, esse é o programa Cidade de Fato. Eu sou a Érica Nascimento e esse é o episódio de número 103. O assunto do nosso episódio de hoje é a interseccionalidade e o direito à cidade, fazendo uma análise sobre as mulheres negras. Para falar sobre esse tema de hoje, nós temos a nossa convidada, Fabiana dos Anjos, e comigo para essa conversa eu também tenho o professor Basoli e a Alina da Silva Souza. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, com muita expectativa. Cidade de Fato, né, sempre discutindo a cidade, principalmente nessas questões que envolvem, né, a inclusão e a questão racial, né, tem que estar dentro dessa vertente, sem sombra de dúvida. Oi, Aline, tudo bem com você? Hoje de forma remota. Oi, Érica. Oi, professor Basoli. Oi, Fabiana. Muito bom ter você aqui com a gente. Como o professor comentou, é uma temática muito cara para a gente. Agradeço sua participação e ansiosa para a nossa conversa. Fabiana dos Anjos Barreto Matos é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi integrante do grupo de pesquisa Territorialidade, Direito e Insurgência da UEFS. Também é integrante do grupo Direito e Africanidades da UNEB. Oi, Fabiana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui com vocês. Fabiana, no seu texto para a coluna Tecendo Democracias e Territórios do IBDU, você traz uma análise sobre as mulheres negras e o direito à cidade, e também um caso que aconteceu em Salvador, em 2020, né, uma mulher negra que foi agredida em um ônibus. Nós sabemos que, infelizmente, isso não é um caso isolado. Eu queria que você comentasse sobre o seu texto, sobre como o direito à cidade é diariamente negado às mulheres negras. Justamente, Érica, eu abordo no meu texto da coluna a interseccionalidade, né, de análise que nós podemos observar nas questões sociais envolvendo mulheres negras. Porque é sabido que a população negra, em geral, ela sofre um racismo estrutural, institucional também, e infelizmente está enraizado na nossa sociedade, e em vários âmbitos ele vai acontecer, não somente no direito urbanístico, mas em todas as áreas sociais da vida, o racismo infelizmente está inserido. Porém, quando olhamos mais de perto os recortes de gênero, então a gente faz uma análise interseccional das situações, podemos observar que as mulheres negras são atingidas por algumas violências que geralmente não ocorrem com os homens negros, por exemplo. Este caso que eu inicio o texto analisando, que ocorreu em Salvador, em plena pandemia, 2020, transporte público, sabemos que a maior parte da população é trabalhadora e depende deste transporte, em uma situação em que os passageiros desconfiaram que essa mulher em questão tivesse espirrado, logo imaginaram que pudesse ser uma possível transmissora da Covid. E isso foi o estopim para que ela fosse violentamente agredida. Então, estapearam, a esmurraram e a colocaram para fora do ônibus, né? Expulsaram do ônibus com socos e violência mesmo. Ela caiu na calçada e ela não foi resgatada, ninguém a defendeu. Não é um caso isolado. Agressões como essa, ou parecidas, ou agressões verbais, ou ataques psicológicos, acontecem com mulheres negras a todo tempo e tem um marcador especial social em que ninguém intervém, ou praticamente ninguém. Qual é a análise psicossocial disso? A mulher negra seria um corpo, uma corpa também, como se diz mais atualmente, né? Que merece ser castigado, que merece ser agredido. Então, além de ser mulher, é uma mulher negra. Então, nós temos pelo menos 3 recortes aí: classe, raça e gênero.
A interseccionalidade é importante para analisar essas diversas facetas do preconceito, porque se corremos o risco de analisar apenas uma parte do problema, então se eu analiso só pelo viés da raça, eu vejo somente uma pessoa negra. Uma pessoa negra é agredida no ônibus em Salvador na pandemia de 2020. É uma forma de analisar a situação. Mas se eu olho para a situação mais de perto e observo através dos veículos de informação do ano em questão, 2020, eu vou observar no vídeo que tem homens negros agredindo. Então, para além de análise de raça, tem análise de gênero aí. Então, não é para todo mundo a consciência de um afrocentramento em que ajude a todas as pessoas, uns defenderem os outros na questão racial. Ainda não é uma realidade para todos, tanto pelo acesso ao conhecimento, que não é para todo mundo, infelizmente, tanto pela questão da busca. Não se sabe se todo mundo está buscando essa análise de defender este ou esta pertence à mesma raça que eu, é também negro, é também negra, então eu vou defender nessa situação. Não, naquele momento foi uma reatividade de ataque, assim como outras mulheres negras sofrem no ambiente acadêmico, no ambiente domiciliar, no ambiente da saúde, no ambiente do direito, né, nas áreas jurídicas. Acontece com frequência e, com certeza, não é algo singular, particular e nem casos isolados, né? Tem marcadores aí. E o marcador de gênero e raça e classe é definitivo para passar situações como essa. Essas agressões, sejam elas simbólicas ou sejam elas explícitas, elas impedem mulheres negras de chegarem a locais de liderança, de conseguir cargos melhores de trabalho, melhores salários, melhor qualidade de vida, impede que se ganhe um pouco mais de dinheiro, se possa mudar de vida financeiramente, impede que ela tenha deslocamento na cidade. Qual o acesso e o direito à cidade? Qual o acesso que essa mulher negra em questão teve? Neste caso, nenhum. Então, estamos falando de grupo de mulheres que não conseguem pegar um transporte público com facilidade e saber se vai sair de casa e se vai voltar viva ou com a sua saúde íntegra, sua saúde física, psicológica e espiritual íntegra. Então, é algo muito sério que me despertou interesse, porque o meu tema de pesquisa como bolsista no grupo Territorialidade, Direito e Insurgência da UFES, eu já me interesso por estudar o direito ao acesso à propriedade dentro do direito urbanístico das mulheres negras no bairro do Feira 6, em Feira de Santana, e consegui desenvolver, junto à parceria com a professora Adriana Lima, as análises necessárias que eu poderia fazer no bairro no qual eu também morava. E eu sou uma pesquisadora que pertence a esse grupo, embora não homogêneo, né? Eu estava ali enquanto estudante da UFES, ocupando um lugar de pouco acesso de mulheres negras, que é um curso de direito numa universidade pública, e estava estudando moradoras do bairro que a grande maioria não teve esse acesso. Então, estou pertencente ao grupo, mas pela análise interseccional eu também me diferencio nessa questão. Fabiana, enquanto pesquisadora negra também, a gente até comentou sobre isso em alguns momentos da coluna, que a perspectiva interseccional tem nos ajudado muito a entender muita coisa e a usar como metodologia também, né? E assim, quando você falou durante essa primeira colocação, eu pensei em vários pontos, mas para ser mais direta, assim, eu queria ouvir mais de você sobre essa pesquisa que você fez no Feira 6, em Feira de Santana, porque eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre o processo de construção dessa pesquisa, sabe? Quais foram as metodologias que você usou e as principais percepções que você teve durante o trabalho, se puder partilhar com a gente. Com certeza. Esta pesquisa, ela nasce dentro do grupo de estudo de direito urbanístico, né? Territorialidade, direito e insurgência, e por insurgência já compreendemos que tem um viés crítico, né? Dentro do campo do direito crítico, procurando dar voz e vez às pessoas que geralmente não falam, geralmente não encontram oportunidades de lutar pela cidade, de dizer o que acham, o que pensam, o que falta na questão de posse, propriedade, cidade, território, né? Muitas possuem até medo
de falar sobre. O processo de pesquisa se inicia com estudos voluntários, eu participando junto ao grupo, até chegar ao período de bolsista. E eu deveria escolher um projeto, um tema, que entrasse também na temática das zonas especiais de interesse social, as ZEIS, juntando com o que eu tinha vontade de pesquisar, que era como as mulheres negras do bairro Feira 6, que é o bairro universitário, que é onde fica a Universidade Estadual de Feira de Santana, como que elas ocupam em termos de moradia e propriedade este bairro. Porque eu já vinha analisando pelo olhar nu, digamos assim, eu não via essas mulheres vivenciando o espaço central do Feira 6 com a mesma propriedade com mulheres de outras raças, né, com mulheres brancas, por exemplo, de classe média. Eu observava um Feira 6 com um centro bem embranquecido, com os melhores prédios já verticalizados, ocupados, né, por pessoas que têm um perfil de classe e raça. E eu não via a presença dessas mulheres negras, ainda que estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, ocupando estes mesmos espaços, consumindo nos mesmos lugares de lazer, tendo melhores acessos, digamos, de organização, segurança, acesso a transporte, acesso à própria universidade. O que eu observava era que a maioria esmagadora das mulheres negras estavam nas áreas periféricas, estavam afastadas desse centro, já nas limitações do bairro, que é um conjunto, né, um conjunto Feira 6, com, por exemplo, Campo Limpo, Novo Horizonte, então em ruas menores, em ruas que não recebem um cuidado especial público, em ruas também com um maior perigo de ser assaltada ou ser atacada, porque pelo gênero nós corremos outros riscos que homens, por exemplo, não passam, né? Risco do estupro, assédios, e outros tipos, né, de violências que podem ocorrer. Pensando em um curso noturno, como era o meu, por exemplo, tem toda uma questão de voltar para casa às 22 horas, 23 horas, 23h30. Então, essas observações me inquietavam. Então, eu tive vontade de pesquisar sobre. Para além das observações, academicamente, eu tenho que buscar comprovações, base para os meus estudos, né? Então, utilizei pesquisas anteriores, urbanísticos, sobre o bairro Feira 6, então, levantamento bibliográfico, a estratégia de utilizar a interseccionalidade como análise para essa questão. Tivemos a ajuda de um professor geógrafo da universidade, em que nos ajudou com levantamento com os dados do IBGE, com recursos de georreferenciamento também. Recorremos à escritura coletiva do Conjunto Feira 6 para procurar informações, se havia informações de raça e gênero daquelas pessoas que primariamente receberam ou compraram esses terrenos dentro do bairro para poder chegar às nossas conclusões ou não, né? Estávamos arriscando, poderíamos comprovar o que eu vinha observando ou não. Analisamos que não é possível comprovar que essas mulheres negras possuem essa escritura pública, né, para ter o direito garantido realmente à propriedade dessas moradias, pelo estudo do IBGE, pelo georreferenciamento. Observamos algumas mulheres negras centralizadas, porém a maior parte na área mesmo periférica. A escritura coletiva, em que tinham todos os nomes das primeiras pessoas que adquiriram esses terrenos que compõem o Conjunto Feira 6 hoje, por aquela lista na escritura, não foi possível identificar quais aquelas mulheres eram negras, porque não tinham perfil racial. Então, chegamos à conclusão de que na documentação não havia essa preocupação de inserir gênero e raça, portanto, não vislumbrar esses detalhes também é uma forma de invisibilizar quem tinha acesso a esses terrenos, né, quem é verdadeiramente dono ou dona daqueles terrenos. Observamos que mais da metade dos domicílios são chefiados por mulheres, e a maioria é mulher negra. A maioria dessas mulheres chefes dos domicílios são mulheres negras, isso pelo levantamento da legislação da cidade de Feira de Santana. Também foi observado que não há no plano diretor, nem demais leis urbanísticas ou sociais, o recorte específico
para análise de propriedade, posse urbanística de acesso à cidade de mulheres negras. Então, percebemos que é invisível, né? Então, os problemas que podem atingir as mulheres negras não estão elencados no plano diretor, nas legislações de Feira de Santana, até o momento da pesquisa, né, encerrada em 2021, não foi encontrado, né, projetos específicos, né, municipais que atendem especificamente às problemáticas desse grupo, né, nem voltados ao bairro Feira 6, né, que não foi incluído como os ex, embora tivesse características para tal, né, para atender às questões sociais, mas não foi incluído uma ausência de um olhar específico para gênero e raça. Então, o que provoca o quê? A continuidade da invisibilização, a continuidade da permanência dessas mulheres nas áreas mais periféricas do bairro. Isso é um fator de preocupação, porque o bairro ele se transformou para além de algo que iniciou comunitário, ali dentro da cidade, com suas características diferentes, ele foi se tornando um centro universitário. A supervalorização dos imóveis faz com que as pessoas que não são de Feira de Santana, que são de classe mais alta, que têm um perfil racial da maioria branca, elas ocupem esse centro e toda a segurança que ele pode fornecer, enquanto que as mulheres negras são mais colocadas para as áreas periféricas por não acessar pela renda, então porque é algo que infelizmente ainda está atrelado à população negra, que é permanecer com baixa renda, infelizmente. Então, as conclusões acadêmicas da pesquisa casaram com o que eu vinha observando de inquietação antes de conseguir trabalhar com o projeto em si, academicamente, na universidade. Fabiana, como você vê a contribuição da coluna Tecendo Democracia do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, especialmente pelo recorte temático, né, e também pela busca da centralidade da discussão de um assunto de uma importância ampla nacional, e embora a coluna ela seja distribuída nacionalmente, mas ela busca trazer, né, depois conjunto das informações, das discussões regionalizadas para algo mais central, né, buscando uma valorização maior do assunto. Qual seria a sua visão em relação a esse sentido de trabalho? A coluna, ela contribui muito para dar vez e voz a essas escritoras negras, indígenas, que por muito tempo não acessaram essa oportunidade de escrever, de participar de grandes projetos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar e ela consegue trazer o regional para o nacional, porque embora essas análises tenham sido em cidades baianas, elas se repetem constantemente em outras cidades. Em diversas reuniões e discussões, né, frequentemente, demais pesquisadores, demais pessoas observam essas mesmas problemáticas acontecerem nos outros estados do país. E acaba que não fica somente regionalizado, mas fica trazendo do específico para o geral, valorizando, né, escritoras que estão localizadas naquela cidade, que estudaram naquela cidade, para ter uma voz mais amplificada e para que outras pessoas se identifiquem, se encorajem também de estudar sobre e de falar, criar repertório também para falar sobre seus lugares e vá ampliando cada vez mais o pensamento acadêmico, crítico, de participação social. Então, para mim, eu analiso como de suma importância iniciativas como a da coluna Tecendo Democracias e Territórios. Fabiana, como você bem colocou, o racismo ele nos atravessa assim de várias formas e nos distancia de muitos espaços decisórios, inclusive, né? E isso se reflete nas legislações, que existem ainda várias lacunas e até mesmo quando existe a legislação tem problema na aplicabilidade, né? E aí, em um determinado ponto do seu texto, você fala sobre as legislações e como que o cenário poderia ser outro, né, se a gente tivesse legislações pautadas nessa perspectiva interseccional. A gente ainda tem muito a avançar nesse sentido, né? Eu fiquei pensando no conceito de discriminação positiva, quando você fala que as legislações poderiam e deveriam ser elaboradas partindo desses marcadores, e aí eu queria saber
Como que você enxerga o papel das legislações municipais, estaduais e nacionais na garantia do direito à cidade para todas as pessoas? O papel das legislações em vários âmbitos, nacionais, estaduais e municipais, acredito que seja se preocupar com a análise interseccional, análise racial e análise de gênero, porque a invisibilização ela acaba por formar algo retilíneo, legislações que pretendem alcançar todos na perspectiva universalista, como diria lá no campo da filosofia o Kant, né, o ser universal, e sabemos que não somos. A ser brasileiro significa ser diverso, portanto, a legislação deve acompanhar. No quesito discriminação positiva, acredito que cada vez mais diversidade na política, representando e abrindo espaço de participação popular, não só chegar a um cargo político, mas a representações que possam estar debatendo com segurança. Nós temos em alguns âmbitos sindicatos, organizações, sejam elas quilombolas ou indígenas ou de bairro, mas acabam sendo, infelizmente, visadas, pressionadas, perseguidas, né? Porque tem todo um repertório de pressão de um grupo de pessoas para com o outro que acaba invisibilizando e inviabilizando a participação popular. Então, ela tem que ser efetiva. Eu já escrevi também sobre participação popular, ainda dentro desse mesmo grupo, enquanto era voluntária, em que a participação popular ela tem que ser efetiva, ela tem que ser buscada, né? Então, os órgãos públicos eles devem ter iniciativa de abrir espaço, chamar e garantir a segurança da participação. Do lado de cá também ter pessoas que representem essas vozes para conseguir pontuar o que falta nessas legislações, nos projetos sociais, de cidadania, apontar as possíveis exclusões que possam estar acontecendo, para que de fato ela possa atingir seus objetivos, né? Para que na prática, como você disse, né? Para que na prática ela possa ser efetiva, porque não adianta também uma letra de lei muito bonita, muito bem redonda, muito bem feitinha, se ela não for de fato aplicada. Fabiana, você também fala na coluna sobre como o plano diretor da cidade de Feira de Santana não é pensado, né, para tratar as especificidades mesmo das pessoas negras e, infelizmente, essa é uma realidade, né, assim, da maioria esmagadora das cidades brasileiras. Eu queria que você falasse então um pouquinho para a gente sobre a importância, né, dessa análise interseccional no planejamento das cidades. O planejamento urbanístico, ele é feito com ideologias que elevam uma parte da população, facilitam a vida de uma parte da população, de preferência com mais poder aquisitivo, né? A população branca, pelo viés individualista, né? Então, mora bem quem se esforça mais, então tem é planejado todo sobre essa perspectiva, né? Não é planejado para a distribuição do espaço, para o acesso à cidade, né? Em Feira de Santana nós temos um dos piores transportes públicos, né? Não é possível utilizar ônibus público em Feira de Santana, por exemplo, é uma realidade de várias cidades do país, infelizmente, e isso tudo representa uma estratégia, né? Afastar. Tem certos grupos que se pretende afastar dos teatros, das universidades, né? Vamos pensar onde são localizadas as universidades, né? A que distância do centro, dos bairros, onde estão as periferias, quem mora na periferia, as problemáticas sociais de falta de acesso a uma rede, né, de esgoto, ao saneamento básico de forma geral, a limpeza das ruas, a segurança. Então, isso tudo é planejado para ser do jeito que é, né? Infelizmente. Então, como planejar, como haver um planejamento urbanístico que eleve a toda a diversidade? A diversidade social tem que participar do planejamento urbanístico. Então, esse espaço tem que ser aberto. Da mesma forma que podemos pensar uma diversidade na participação popular, nas decisões de políticas públicas, a participação no planejamento urbanístico também tem que ser efetiva. Então, todo mundo tem que dizer
o que pensa sobre essas moradias, sobre esses bairros, sobre o transporte, sobre a segurança, sobre tudo que envolve o urbano, porque não tem mais como continuar um planejamento urbanístico que não leve em conta esses fatores diversos, que não leve em conta o racismo, que não leve em conta as análises interseccionais. Nós estamos passando por um momento em que observamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é também a ausência de dar vez e voz e fazer o trabalho que precisa ser feito em todas as áreas. Então, enchentes acontecem também por causa de uma ausência de cuidado com os espaços que não são tidos como nobres, como centrais. E aí, quando acontece a catástrofe, a gente chama de natural, o que não é natural de forma nenhuma. Então, não é a natureza se revoltando contra ninguém. É apenas a resposta de um planejamento urbanístico mal feito, ou feito para dar visibilidade somente a alguns grupos. Então, tem que ser todos, né? Todo mundo participa da sociedade, todo mundo tem que ser enxergado no planejamento urbanístico. E para ser enxergado, todo mundo tem que participar. Pelo menos uma representação de cada grupo social que pertence a cada estado do Brasil, ele tem que sentar na mesa de discussão de planejamento urbanístico. Esse que para mim é correto. A questão da participação, no meu modo de ver, né, é utópica, né? Porque, na verdade, quando você falou mau planejamento, eu acredito, inclusive, que não seja feito nem planejamento, né? Porque a gente tem um recorte, por exemplo, da participação, demonstrando vários estudos aí, a qualquer momento que a gente conversa, eu tenho conversado aqui semanalmente com especialistas e a situação é muito clara em relação à participação, por exemplo, né? De que não há efetividade, né? Então, os estudos demonstram claramente, né, que os planos diretores eles foram apropriados pela elite, né, econômica, especialmente no mercado imobiliário. Então, há essa apropriação. Aí, o que ocorre efetivamente? Não há participação. E aí, o plano que é aprovado, e quando se avança em alguns pontos, eles são engavetados. Então, eles não têm depois uma ligação com o orçamento. Então, ele não tem relação orçamentária também. Então, veja bem, diante desse quadro, como que a gente vai ainda insistir em alguns pontos, né, em relação a essa questão, né? Será que não teríamos que pensar em mudança de algo que não demonstra uma funcionalidade efetiva, né? E eu tenho acompanhado, nós estamos aqui avançando, discutindo o plano de bairros, né? Criando uma agenda popular efetiva, tentando discutir aí, não há uma participação institucional. Então a gente acredita que através da participação não institucional a gente consiga avançar. Talvez esse não fosse o caminho até, porque aí a gente consegue reunir os grupos que não são inclusos, né, nas discussões, naquelas discussões do plano diretor separado, né, elitizado. Então, seria um dos caminhos, não seria esse, Fabiano? Eu acredito que sim, todos os caminhos que possam contribuir, né, para uma maior participação, eles são válidos. Infelizmente, a efetividade, né, a proposta, ela acontece de uma forma, a efetividade, ela acontece de outra, infelizmente, né? Em relação à utopia, eu não acredito que seja tão utópico digamos, essa ousadia de buscar uma participação de todos, mas é um dever do Estado, é apenas cumprir o que está dito na Constituição, embora isso é, implique em luta de classes, em disputa de interesses, nós sabemos disso, mas tem que fazer cumprir algumas coisas, né? Então, quem elabora o processo de reuniões para a construção do plano diretor tem que ser cobrado nesse sentido. Se não está fazendo devidamente o percurso que se tem que fazer de chamar para participação, tem que ser investigado e observado em como está guiando esse tipo de reunião e como está fazendo essas propostas. E é o acompanhamento de fato dessas reuniões, se quem é convocado está indo, quem está sendo convocado e por quê, né? Então tem que ser um processo
detalhado e muito bem acompanhado, que eu penso que é fazer cumprir o que já está proposto. Então, se temos uma Constituição em que ela diz que ela é para todos, ela tem que apenas efetivá-la, né? E não ficarmos, através da criatividade, buscando cada vez mais outras soluções para um problema que a gente já tem garantia constitucional, entende? Então, eu penso que o fazer cumprir dessa participação, ele tem que ser insistido ainda, tem que ser mais enfatizado e cobrado, né? A quem está à frente do poder público tem que ser, de fato, cobrado, né? Aí também vamos voltar para a questão. Mas é muito difícil ser cobrado, mas é muito difícil que um líder público faça essa tal coisa. Mas se continuarmos no discurso do é muito difícil, mas é porque é o que vem sendo, é o que vem acontecendo, nós não enxergaremos mais uma possibilidade de mudança, né? Então, quem está na frente tem responsabilidades, agora tem que fazer cumprir essas responsabilidades, as quais estão nas mãos dessas pessoas que estão à frente do poder público. Então, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer imensamente a Fabiana por esse tempo conosco, essa conversa. E eu gostaria, então, para finalizar, que você nos trouxesse uma indicação cultural, né? Podendo ser livro, música, e também que você nos dissesse, Fabiana, para você, o que são cidades de fato. A minha indicação é um livro utilizado por mim também para pesquisa e para construir o texto também para a coluna, que é da Carla Cotirene, intelectual baiana, particularmente eu admiro muito, acho que é admirado por muita gente também, o que é Interseccionalidade, que é um livro dela, embora cunhado por outra mulher negra, estrangeira também, que a gente pode buscar também as fontes estadunidenses também desse termo, e que aí as pesquisadoras brasileiras vêm estudar também o termo interseccionalidade, mas eu prefiro valorizar a terra, valorizar meu estado, por isso eu indico Carla Cotirene, este livro que é Interseccionalidade para a leitura. Para mim, cidades de fato são cidades para todos. Cidades de fato têm que abraçar a sociedade coletivamente. Se a cidade não é coletiva, se a cidade não é para todos, então esta cidade não está cumprindo o seu papel original. Então, se a cidade é só para alguns, então ela não existe. Existem pequenos polos, ilhas isoladas e muito bem cuidadas, e o restante. Então, cidade de fato é cidade para todos. Fabiana, eu estava aguardando uma indicação cultural, Baiana System. Baiana System, assim. Ele está muito relacionado às cidades, né? Sim, sim, sim. Também. Leiam ouvindo Baiana System. Isso. Então, agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje. Também quero agradecer meus companheiros de programa. E, claro, agradecer aos nossos ouvintes por sempre estar conosco. E até o próximo programa. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!